dia, estamos de volta com mais um XP Connection aqui para falar sobre as carteiras, as trocas. Hoje a gente vai falar das carteiras mensais, dividendos, a mensal e também Top Pick Short, por isso que a gente demorou um pouquinho mais do que o normal para iniciar o programa. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso, bom dia pessoal. Isso aí, como sempre, segunda-feira a gente fala da Top Picks, mas como é final de mês também, a gente vai falar da carteira mensal. Já vou entrar direto aqui para a gente economizar tempo. Falando das carteiras semanais primeiro, depois a gente fala das mensais. Carteira semanal, Top Picks, para a gente lembrar, é a carteira comprada com trocas semanais. Então, a gente sempre começa falando da performance. A gente praticamente em linha com o Ibov essa semana. O Ibov caiu 3,4, a gente caiu... o Ibov caiu 2,4, a gente caiu 2,5. Destaque negativo aqui fica para Sul América e Ambev, e destaque positivo fica para Fibria. Então, ali no ano a gente ainda perdendo 4 pontos percentuais para o Ibov, mas muito por conta de toda essa liquidez global, andou Petro, andou Vale. A gente acha que a gente no médio e longo prazo ainda tende a performar melhor. Então foi um pouco dessa história da semana para Top Picks. Em relação às trocas, a gente resolveu tirar a Sul América, né? A gente tinha uma exposição ali e decidimos ficar só com BB Seguridade na parte de seguros. O Celso vai explicar um pouquinho melhor. A gente aumentou marginalmente Fibria. A gente acha que o valuation está bem interessante agora, depois dessa queda. Os preços lá fora de celulose se estabilizaram um pouco, então isso é benéfico para o papel. Mas o que vale mais aqui é a questão do valuation, que tem uma boa margem de segurança. A gente quer estar exposto a dólar ali em parte da carteira. A gente reduziu Ambev e aumentamos BVMF. A gente quer pegar ali um possível evento, o Celso também explica depois. De qualquer forma, a nossa carteira final, carteira para a semana, né, carteira Top Picks final, fica Itaú com 25%, BB Seguridade 22%, Cielo 15%, Fibria 15%, BVMF 10%, Embraer 8% e Ambev 5%. A gente com o peso ainda bem relevante no setor financeiro, que é um setor que a gente entende que é relativamente resiliente. A gente tem uma boa, a gente aumentou, né, um pouquinho a exposição à Fibra e ficou com 15%, mais 8% de Embraer. Isso aí completa a nossa parte de exposição a dólar. E aí, para diversificar, a gente tem BVMF e Ambev com pesos menores. Então essa foi a nossa carteira semanal. É isso aí, então eu vou comentar aqui, tô só postando aqui, ó. Não tá indo aqui, não consigo mandar, produção. A produção vai vendo aqui, eu não consigo mandar aqui no chat. Acho que meu congelou. Falando um pouquinho sobre as trocas, né? Deixa eu pegar aqui pra gente falar. Retirada de Sula foi muito pelo resultado, o resultado veio abaixo das expectativas. O quarto tri é o melhor trimestre para a empresa e veio bem abaixo do que se esperava. Então a gente ficou mais cético com a empresa, né, os próximos trimestres também, e aí a gente preferiu retirar da carteira Top Pick. Sula tinha 15% de exposição. O aumento em BB Seguridade foi que a gente quer manter uma exposição ainda elevada no setor de seguros. E aí, pelo nível de valuation, tudo mais, a gente acredita que a gente não migrou, né? Não pegou, a BB Seguridade tinha 15, a gente não pegou 15 de Sula, foi para 30. A gente subiu de 15 BB Seguridade para 22, nós reduzimos nossa participação no setor financeiro, apesar de ser o setor com maior exposição que nós temos hoje na nossa carteira. E a redução de Ambev foi também por um lado, o resultado, né, veio levemente abaixo das expectativas, principalmente redução no volume de cerveja vendida aqui no Brasil, 2,5% de queda. Isso nos chamou a atenção, dado o valuation, também a gente preferiu outros ativos, outros ativos assim mais interessantes no setor, né, dentro do nosso portfólio. E aí teve essa entrada de BVMF, né, que estava fora. BVMF entrou porque a gente acredita que a empresa vai realizar essa oferta da CETIP, faz todo sentido, e para ela é muito mais importante do que com o próprio, a própria CETIP. Por quê? Não só o valuation, 11 vezes e meia
de BVMF, é muito mais barato que o CETIP. O CETIP hoje está a 18 e pouco, a oferta é quase 20 vezes lucro, por conta das sinergias, né? A entrada, ela breca a entrada, a barreira de entrada para um novo competidor aqui no Brasil. Então, extremamente interessante esse caso de BVMF. BB Seguridade falei de Sula, falei de Ambev, você falou também já de Fibria, né? Então, esse aí são a carteira a gente está trocando. Se você comparar BVMF, que ainda é setor financeiro, ainda fica elevado. Mas a gente ainda acha que não é para essa comparação em relação ao setor financeiro, né? Bolsa. Mas se a gente analisar aqui, a gente acabou reduzindo no todo o setor financeiro e aumentando a parte de exportação aqui, maior na nossa carteira, principalmente em Fibria. Vamos falar da mensal, a gente responder as perguntas? Isso aí. Vamos falar da mensal rapidamente aqui. Em termos de performance, no mês a gente ficou atrás do Ibov, né? O Ibov subiu 2,9, a gente caiu 0,8. Destaque negativo aqui fica para Sula e Cielo, tá? Destaque positivo aqui para BB Seguridade e Embraer. No ano, a gente ainda 2,7 pontos percentuais atrás do índice, tá? Olhando para frente, na mensal, a gente fez algumas trocas. Aqui eu acho que eu vou falar do mais relevante, depois a gente coloca as trocas no chat. De qualquer forma, a gente reduziu nossa exposição ao setor financeiro aqui, reduzimos 5% de Itaú, 5% em Cielo e 5% em Sul América, né? E a gente conseguiu com isso aumentar Fibria, que é um movimento parecido que a gente fez na carteira semanal, só que aqui a novidade é que a gente colocou 2 ativos novos na carteira mensal, Ultrapar com 10% e Vivo com 10%. Então a gente reduziu setor financeiro e entrou com 2 ativos novos, ao mesmo tempo que a gente aumentou a exposição à exportação com Fibria. Então o nosso portfólio final para o mês, tá? Aqui trocas mensais, fica com Itaú 25%, BB Seguridade 23%, Cielo 15%, Fibria 12%, Ultrapar e Vivo, ambas com 10%, são 2 ativos novos na carteira, e Embraer para finalizar com 5%, então um perfil um pouco mais diversificado aqui para a carteira mensal. Eu acho que é legal destacar só a diferença. A Top Picks a gente está com um pouquinho mais de foco no financeiro, porque talvez a gente tem essas trocas de curto prazo, então é o que a gente tem olhado ali de setores resilientes e valuations interessantes, mas a carteira mensal, como as trocas são mais longas, então a gente tende a se diversificar um pouco mais ali, já que a flexibilidade não é tão grande, tá? Então é um pouco dessa diferença ali para as trocas semanais e mensais. Deixa eu só escrever aqui, nova carteira mensal, né? Ficou Itaú 25%, BB Seguridade 23%, BB Seguridade 23%, Cielo 15%, Cielo 15%, Fibria 12%, Fibria 12%, Ultrapar e Vivo com 10% cada. O GPA e Vivo com 10% cada. Embraer com 5%. Ai. Vamos lá. Vamos agora aqui responder as perguntas. Então tá aí a nova carteira, a gente responde, né? Aqui nessa, até na nova carteira mensal, a gente incluiu o GPA e Vivo, tá? Vamos aqui aos pontos. A gente reduziu, o pessoal está perguntando por que a gente mantém exposição do setor financeiro como maior no SMP, a tese. É nível de valuation, e se você for olhar, a gente diminuiu, né? Então, a gente já está diminuindo aqui. Olha, por exemplo, na mensal a gente diminuiu Itaú de 30 para 25, Cielo de 20 para 15. Então, a gente diminuiu 10 pontos percentuais aqui no setor financeiro, olhando Cielo e Itaú. Itaú é por conta de risco e inadimplência, resultado um pouco abaixo das expectativas. E o resultado veio em linha, tá? Não vou nem dizer abaixo. Mas o guidance, né, que se for realista, tem de ser ruim para bancos.
Então, a gente ainda não acha que é realista, ele está querendo surpreender positivamente, mas nos chama a atenção um guidance tão diferente do Bradesco com o Itaú. Então isso nos chama a atenção. Primeiro, a gente preferiu reduzir por conta disso. E Cielo, a gente resolveu reduzir, o resultado veio com aquelas... A gente já citou isso aqui por conta da risco de governança, todo mundo falando, mas tem um risco de governança ali corporativa, porque os controladores são Banco do Brasil e Bradesco. E aí eles pagaram mais pelas transações para cima. Então a gente ficou com um certo receio em relação a isso. A gente resolveu ainda pagar para ver, né? A gente não acredita que seja isso, mas a gente resolveu reduzir em 5 pontos percentuais, reduzindo a posição de 20%. Além disso, a gente zerou Sula tinha só 5%, né? Ainda bem nesse caso, nós zeramos. E zeramos Ambev também, que tinha um percentual pequeno na carteira, 5%, foi colocada antes, apresentou uma performance boa. Por que Ultrapar e Vivo? Dois casos extremamente distintos. O Ultrapar reportou um resultado extremamente positivo. A gente acredita que ela ainda não se beneficiou da importação de gasolina e principalmente diesel, tende a começar a importar esse ano, então esse primeiro tri já deve ser afetado positivamente. Mas os volumes estão em queda. Sim, só que o preço dela vai poder ter um preço melhor do que os postos, né, da BR distribuidora, porque ela vai importar diretamente e vai ficar com esse ganho. Ela vai vender gasolina e diesel por um preço menor e mesmo assim vai ter uma margem melhor, porque ela não vai precisar comprar da Petrobras que importa a gasolina. Então, acreditamos que seja extremamente relevante isso, fora a parte da Extra Farma, que vem apresentando crescimento, cash call na parte, né, a vaca leiteira, né, cash call na parte da Ultragaz e também da Oxiteno, o que reforçam isso. Excelente management, com retorno sobre capital investido elevado e que tende a se beneficiar sim aí no curto prazo por conta desse ganhar market share do volume e importação de combustíveis. No caso da Vivo, foi um ativo que se a gente for analisar, ele vem sofrendo muito durante um período, está com dividend yield elevado, a empresa negociando a múltiplo baixo, sinergias com a GVT e um management que não tem assim o que falar, é extremamente relevante, vem cortando custos enormemente e a gente não acredita que a Oi vai ter que resolver, vai ter que sair do mercado, ser vendida, vai ter que resolver o seu problema que tende a se beneficiar sim a companhia. A Oi está extremamente preocupada com a parte de reestruturação da dívida do que qualquer outra coisa. Então a gente não acha que Vivo tende a ganhar mais market share e essa parte de TIM e Oi canibalizaram o mercado. Mas é só pré-pago. Sim, mas canibalizam o mercado por conta de tarifas. No momento de crise as pessoas podem trocar o seu celular, né, sua operadora, tende a se reduzir nesse momento aqui com a Oi e TIM se canibalizando, digamos, e tendo que reduzir essa canibalização porque não tem mais dinheiro. Então foi muito mais por isso, nessa troca por um ativo, Ultrapar, como se fosse uma Ambev, eu diria, mas que reportou um resultado melhor e tende a ganhar mais market share por preço de combustíveis, importação e a parte de drogarias que está indo muito bem, e também a Vivo por um ativo extremamente barato na bolsa. Vamos tirar as dúvidas aqui. O que vocês acham dessa alta de Vale? Japonês. Já vou emendar o alta de Vale com uma pergunta de baixo, falando um pouquinho para frente, né, que o minério, na verdade a Vale vai ter um custo menor para a produção de minério, etc., do projeto de Carajás. Bom, primeiro falando dessa alta de Vale, muito por conta do aumento do preço do minério, que a gente viu ali nessas últimas semanas. Isso aí deu impulso não só para a Vale, mas Rio Tinto e BHP performaram muito bem. Recentemente a gente só acha que não é uma inversão ali daquela tendência de pressão sobre os preços do minério. A gente ainda vai ver uma China desacelerando e capacidade entrando ali, capacidade global, né, com Vale, Rio Tinto e BHP aumentando, já contratada ali essa expansão. Então isso aí tende a pressionar o preço do minério. A Vale ainda talvez tenha que fazer algumas provisões com relação a Samarco, então curto prazo bem difícil, mas a alta é explicada por isso, o que a gente acha que ainda não é algo muito consistente. E olhando mais para frente, sim, a Vale ela tem uma boa gestão, já está fazendo corte de dividendos, também fazendo desinvestimentos de ativos, não só aqueles ativos periféricos, mas também ativos principais. Ela quer abaixar o endividamento, né, que cresceu muito recentemente, e de fato, depois de 2018, o custo dela vai ser bem baixo para produção de minério, e ela vai estar bem posicionada ali frente aos grandes players também, mas de novo, até lá vai ser um caminho árduo para ela. Pode sofrer no curto prazo. Agora, para quem está olhando longo prazo e quer ter uma exposição a commodities, Vale
pode ser uma saída sim, indo um pouco mais além. Se você está querendo se posicionar dessa forma, talvez o mais recomendado seja fazer isso via estruturadas, né? Faz um collar, alguma coisa nesse sentido, que você fica com seu prejuízo limitado e aí ainda participa de um range bem expressivo de upside, tá? Então essa seria talvez a estratégia mais eficiente para alguma posição mais longa em Vale. Boa. Pedindo para comentar BR Malls e Multiplan. BR Malls e Multiplan. São duas boas empresas. Em termos de portfólio, a Multiplan é melhor do que a da BR Malls, tem shoppings mais resilientes, vem mostrando isso em momentos de crise, onde suas vendas apresentam queda ou até um pouco de alta, né, nominal, não real, né, em relação à BR Malls, mas a BR Malls é extremamente barata, né, acho até que poderia ocorrer uma oferta hostil pela BR Malls, dado o nível de valuation que o ativo negocia. Só que para a gente, dado o varejo, continua desacelerando, demissões, tudo isso, a gente prefere ficar de fora do setor. Mas daria para ter as duas. Mas como a gente não vê melhora no curto prazo no setor de varejo, né, hoje a gente tem visto fechamento no passado de lojas, não em shoppings, lojas gerais, ruas, shoppings, foram quase 100 mil lojas fechadas no ano passado. Não tem como isso não bater em shopping center. Então é outro problema sim, desemprego, fechamento de loja, a gente prefere ficar de fora. Multiplan é mais caro, mais resiliente, BR Malls mais barato, menos resiliente, mas pode ser um ativo que poderia ser adquirido por algum investidor, principalmente estrangeiro, querendo entrar no Brasil. As mudanças do estatuto, né, do FG6 para CDBs pequenos, ainda é confiável para diversificação? Sim, pessoa física só. Segue tendo, só para fundos é que não, mas pessoa física segue tendo benefício. Por que a gente acha que BB Seguridade é a melhor opção que Sula? Sempre, principalmente por conta do resultado, eu falei isso no início, né? O quarto trimestre da Sul América veio bem abaixo das expectativas, veio cheio de resultados não recorrentes, né? Isso nos chamou a atenção. E em termos até de management, tudo isso, BB Seguridade sofreu muito por conta da discussão de que o Banco do Brasil poderia se desfazer do ativo, não é o que a gente acredita. Conversando até com outros investidores, eles também não acreditam que isso ocorra, não faz sentido você vender um dos seus melhores ativos. Hoje eu diria que a BB Seguridade é um ativo mais barato e melhor até do que Cielo, mais resiliente, protegido em relação à taxa de juros e inflação elevada, então nos faz. No lado da Sul América, o resultado acabou se mostrando decepcionando, né? E aí a gente prefere BB Seguridade nesse sentido. Tem uma capilaridade maior, né, a parte de seguros menos dependente, né, como é o caso do Sul América, de saúde e também de automóveis, então a gente preferiu essa diversificação. Se já é momento de comprar Porto Seguro ou VEG, eu falo de Porto Seguro, quem fala de VEG, Porto Seguro, né, Ibovespa, aí eu entendi só Porto Seguro e VEG. Porto Seguro a gente ainda não recomenda, prefere BB Seguridade, o ativo sofreu muito, principalmente com esse risco, né, de aumento de sinistro, principalmente por conta da parte de automóveis, né, num cenário desse de crise, a gente prefere ficar de fora. Um ativo só no setor de seguros, a gente prefere BB Seguridade, desculpa, aí quem fica com VEG. Com relação à VEG, a gente acha que não é o momento por enquanto. Ela reportou um resultado bem abaixo das expectativas, com compressão de margem ali, continuando, né, compressão de margem dos últimos trimestres, com algumas provisões ali, e a parte doméstica performando mal, né? Acho que é difícil você pagar, em termos de valuation não está uma barganha, então ali a sua margem de segurança fica um pouco comprometida num setor ali que tem a indústria doméstica muito envolvida. Então, difícil ali por enquanto, é uma bela empresa em termos de gestão. Talvez aquele cliente que olhe mais longo prazo para pegar uma volta da indústria possa ser ali uma alternativa, mas agora, por curto e médio prazo, difícil ainda para a VEG por conta desse cenário doméstico bem desafiador. Boa. MRV poderiam comentar? Sim, é um ativo, um dos melhores ativos no setor de real estate. Tem a parte faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, tem liquidez as suas ações, porque o setor morreu, né? Liquidez horrorosa, não dá para comprar nada. Essa é a grande verdade, é difícil recomendar qualquer ativo, mas a gente está preferindo ficar de fora muito mais pelo estrutural. Lembrando que nossa abordagem, nosso approach de análise é top-down, vem do macro para o micro e não bottom-up, que é justamente o contrário, independente do cenário macro, no bottom-up, você compra um ativo que você acha interessante. No top-down é muito mais o macro, juros elevados, inflação, confiança do consumidor, da indústria em baixa, desemprego, recessão. O setor de real estate é o último, né, a apresentar uma melhora, até pelo ciclo mais longo. Então a gente prefere ficar de fora, apesar de ser uma excelente empresa.
Itaú falando que o Selic vai a 12,75. Acham que isso vai acontecer mesmo? Se sim, quais ações podem se beneficiar? O problema, Léo, é que, né, como é que ele vai para 12,75? Vai na força, inflação reduzindo, como é que vai, né, para 12,75 esse ano? Primeiro tem que entender o que faz isso. Se for a força, né, isso é ruim para o Brasil, continua sendo ruim por conta de interferência no Banco Central. Se for por conta da inflação mais fraca, tem que entender se é por desemprego, né, bancos tenderiam a se beneficiar numa taxa de juros menor, varejo se beneficiaria, até um pouco real estate, shopping center se beneficiaria, acho que seriam esses os principais. Se eu acho que o petróleo ainda pode vir abaixo de 30, sempre acredito no SMP, a gente estava falando de 30 com 40, né? A gente nunca falou assim, de vir e ficar abaixo de 30, a gente acha que tende a ficar entre 30 e 40, pelo menos esse ano. Tudo depende, óbvio, se eles reduzem produção, o petróleo anda, não é o caso, não é o que a gente espera que ocorra a redução, pelo menos a manutenção. O Irã ficou indignado, né? Agora que comecei a produzir, estou tendo um ramp-up, né, dos meus dos meus poços de petróleo, vocês vão travar minha produção? Que sacanagem, né? Óbvio, quem produz pouco quer produzir mais. O que acham de put calls de Banco do Brasil visando explorar o impacto das manifestações marcadas para 13 de março? Acho, Vaz, infelizmente é um tiro no escuro aqui, né? Se você tivesse assim, a manifestação foi elevada, né, teve uma grande adesão, tudo isso, é comprar uma call. Se tivesse que apostar, falasse pra mim, você tem que escolher um. Vamos lá, eu compraria uma call. Né, Kim? Eu acho porque tem muita notícia saindo negativa. A informação da mídia era que no evento da festa, entre aspas, do PT de 36 anos no Rio, iriam 4 mil pessoas. Foram menos de 1.000. Né? João Santana preso, executivos da Odebrecht falando de delação premiada. O João Santana falou que a esposa dele falou que recebeu sim do Caixa 2 da Odebrecht, mas foi para pagar outros países. Então você começa a complicar, deucídio ali, você começa a complicar sim, índice de rejeição do ex-presidente Lula extremamente elevado, isso mostra a pesquisa de intenção de voto, onde ele aparece em segundo com 19% no primeiro turno, o Aécio em primeiro com 24%, Marina com 15%, estou falando grandes números, tá? 6% o Bolsonaro, 5% o Ciro. Só que todo mundo que compete com ele no segundo turno ganha. Como é que ele tem 19, o Ciro tem 5, no segundo turno o Ciro ganha dele. Então, assim, isso mostra que o índice de rejeição muito alto. E aí, por mudanças, já melhoraria, Bolsa andaria. Por isso que eu falo assim, eu não estou, já venho falando isso, tão pessimista assim com o país, porque a mudança, são mais 3 anos de governo, são 2. Porque as intenções de voto, olha a Argentina, gente. A Bolsa de lá já começou a melhorar quando o Macri veio antes dele entrar. Já começou a melhorar só pela indicação, pela intenção de voto, só para esse rompimento do atual governo. Só complementando aqui, para você entender o quão cara tá também uma call de Banco do Brasil por conta da vol, e até porque, às vezes, Petro, no curto prazo, tem tido mais correlação, né, com essas questões do que Banco do Brasil. Então, entender um pouco melhor isso, mas acho que também, se tivesse que chutar D+1 ali da manifestação, seria uma call. Boa. Chute. Só chute. Se fosse assim, cara, pra apostar, eu iria na call, tá? Pra apostar. Aí eu falei, é uma aposta, né? Não é por fundamento, nada disso. Comemoração BRAP ou Vale 5? Assim, de novo, a gente não recomenda exposição por enquanto. Agora, se você estiver olhando longo prazo e quiser se posicionar, a gente prefere Vale, né? BRAP tem algumas questões ali de acordo de acionista que vai ser renovado, a gente não sabe qual que vai ser a resultante disso, então vai vencer ano que vem. Você tem algumas questões de incerteza a mais, então melhor ficar em Vale se for o caso de se posicionar. Até porque é mais líquido. Sim. Vocês já acompanham o Sonai Serra, não é um ativo com múltiplos baratos, vocês acham extremamente barato, sabe? O problema é liquidez e eles fizeram vários shoppings, né? Então, até esse shopping entrar no ramp-up, digamos assim, ficar full capacity, tudo isso, né? Ficar cheio, ele demora. Então, ele sofreu um risco, a estratégia da companhia mudou de um tempo para trás, liquidez é baixa. Não entraria no shopping até pela liquidez, que é extremamente baixa. Magazine Luiza andou, tá? Andou primeiro pelo Copom em janeiro também, e também teve um pouco de squeeze nas ações da companhia, não entraria no ativo. Está extremamente leve por conta do short, mas MRV já falei, já comentei aqui. Vocês acham que essa redução do depósito compulsório da China justifica o otimismo nas bolsas hoje? Mais ou menos, né? É difícil dizer, mas acho que sim, uma parte disso tende a ser esse otimismo por conta de China, sim. No setor de real estate, o que eu preferiria? MRV e Direcional. Acho duas empresas excelentes, muito bem geridas.
Porque a maioria das ações de real estate e shoppings estão em alta relativamente forte esse ano. Eu não sei se vocês viram, teve a Rosse anunciando, subiu mais de 200%, eu acho. A Rosse também é penny stock, né, são centavos, anunciando que venderia seus land banks, né, seu land bank, para melhorar o caixa dela. E aí a PDG acabou indo também, as duas que subiram muito. No setor de real estate também teve a alta de juros era esperada, e aí você teve uma manutenção nos juros e o governo podendo anunciar a queda da taxa de juros, o que beneficia altamente esses setores. Principalmente se for olhar BR Malls, e aí beneficia quem está muito endividado, né? A BR Malls para trabalhar alavancada, quem está muito endividado aí, PDG e Rosse. Por isso que esses ativos andaram, mas não entro nesses ativos, acham é um cassino absurdo. Se a Dilma não sair até o final desse ano, mudança de governo só viria em 2018. Sim, porque esse ano a gente tem que votar o mais rapidamente possível, né? Até maio, junho, porque depois você tem as festas, né, do meio do ano, recesso, Olimpíadas, depois tem eleições municipais, só ficaria para o ano que vem. Concordo. Acho que é isso. Só para continuando, nós tínhamos perguntado de BRAP, né? Tá. Realmente está com desconto grande, mas além da dívida, essa não é a questão principal, né? Como eu comentei, a questão de incerteza com relação à renovação Isso. Ali do acordo de acionistas que a BRAP participa, então isso aí pode trazer mais peso. Então a gente não tem nenhum trigger para, de fato, assim, em termos de fundamento é um desconto grande, mas o fato é que não tem trigger para esse desconto fechar por enquanto. Então, assim, não vale tomar o risco por enquanto. Se você quer se posicionar em Vale, se posiciona via Vale 5, que tem uma liquidez maior, e aí com relação, quanto mais informação a gente tiver com relação ao acordo de acionistas, a gente pode ir reduzindo Vale e aumentando o BRAP. Então, acho que essa seria uma estratégia mais interessante. Isso. E sobre o Mark Morbius aqui, diz que é hora de começar a entrar no Brasil. A gente já vem falando isso, né? Que tem que ter. Se você tem um perfil para ter bolsa, tem que ter bolsa. Isso eu acho. Mas eu não entraria seco, entraria sim com proteção. Mas tem diversos ativos, não Ibovespa tá barato, mas tem diversos ativos extremamente interessantes sim para comprar. E aí, com a possível mudança de governo, não estou dizendo nem saída, só em 2018 a saída, nos chama a atenção isso e o mercado antecipa. Então, acho sim que tem que ter bolsa. A gente já vem destacando isso, mas sempre com fé, sempre via proteção, para que se proteger num cenário de queda maior. Digamos que o Lula começa a ganhar a intenção de voto, aumentar por algum motivo, e ele ganha as eleições. Então, é outro cenário, né? No curto prazo se proteger, mas assim que a gente tiver mais informações, por exemplo, essa manifestação vai ser um evento. Vai ser um evento importante para se monitorar. E aí, de acordo com a resultante disso, a gente pode ajustar, né? Gerar parte da FENS, alguma coisa nesse sentido, e ir ajustando a nossa posição. É isso, senhores. Obrigado aí pela participação, pela audiência, pela paciência de vocês. A gente volta amanhã aqui na reunião matinal. Um grande abraço e até lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.